Você sabia que hoje, dia 12 de fevereiro, é o Darwin Day? É uma data que foi criada para comemorar o dia do aniversário de Charles Darwin, que nasceu no dia 12 de fevereiro de 1809, numa tentativa de celebrar o seu trabalho, né, e tudo que ele fez aí pela ciência, pela biologia. Se não me conhece, meu nome é Maura Brandão, eu sou bióloga, tenho doutorado em ciências e também sou cristã. Faz tempo que eu não apareço por aqui. Tava com muita saudade, mas muita coisa aconteceu nesses últimos meses que acabaram impedindo de organizar e de poder pensar em melhor alguns conteúdos para compartilhar com vocês aqui. Mas eu aproveitei essa oportunidade do Darwin Day para a gente conversar um pouco sobre evolução. Vocês sabem que quando Darwin publicou A Origem das Espécies em 1859, realmente isso abalou as bases, né, da ciência no século XIX, porque muita gente estava esperando um trabalho desse, porque já aceitava algumas ideias que ele defendia, mas não tinha um trabalho sistematizado a respeito desse assunto. Então, foi a oportunidade para as pessoas poderem, de fato, falarem para todo mundo o que elas acreditavam agora com evidências, né, que foram proporcionadas pelo livro A Origem das Espécies, do Darwin. Apesar do livro ter várias especulações, e basicamente seu trabalho descritivo aí da viagem que ele fez com o Beagle e outras coisas que ele observou, fazendo experimentos de seleção artificial na sua fazenda, com pombos, etc., né? Muitas pessoas gostaram bastante do que ele escreveu e muitos também passaram a defendê-lo. Apesar de hoje a teoria da evolução ser amplamente aceita, ela apresenta muitos desafios. E eu vou apresentar aqui para você pelo menos 3 deles. O primeiro, as formas transicionais no registro fóssil. Veja, Darwin afirmava que todos os seres vivos vêm de um ancestral comum. E ele defendia também uma coisa chamada de gradualismo. O gradualismo é a ideia de que todos os animais que vieram de um ancestral comum foram passando por mudanças muito pequenas, mudanças que levavam muito tempo para acontecer, ou seja, tudo de forma muito gradual. E se todo mundo veio de um único ancestral, para você chegar, por exemplo, de um organismo unicelular, de uma célula, para um organismo pluricelular super complexo, essas características tiveram que surgir ao longo do tempo. Então, de acordo com o gradualismo, que foi super defendido pelo Darwin, isso tudo aconteceu muito lentamente, aos pouquinhos. Por isso, a teoria da evolução precisa de milhões de anos do tempo profundo. A grande questão é o seguinte: não há evidência no registro fóssil que suporta completamente a ideia do gradualismo. Existem muitas lacunas, que as pessoas costumeiramente chamam de elos perdidos, né? Ou seja, o que na verdade nós vemos são períodos de estase, né? E não uma gradação. O que são esses períodos de estase? São períodos em que as formas dos animais aparecem por camadas de rochas, né, por períodos de tempo grandes, sem passar por transformações significativas, né? Então você não tem formas transicionais que vão levando à diferenciação. Isso é muito difícil de ser encontrado e muitos não foram encontrados. Vou dar só um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, o boom do surgimento e diversificação das angiospermas lá na era mesozoica. A gente tem o surgimento dos mamíferos no final da Mesozoica e início da era Cenozoica. A gente tem, por exemplo, a explosão cambriana. Caramba, muitas formas, a maioria dos filos aparecendo basicamente em termos geológicos do nada, todos prontos. Então, são grandes desafios. Segundo desafio, a origem da vida. Gente, a origem espontânea da vida, por enquanto, está apenas no campo das ideias. Não há, hoje, nenhuma pesquisa que tenha conseguido provar, é complicado falar de provar, mas enfim, que tenha conseguido demonstrar que é possível a vida surgir apenas pela interação de substâncias químicas, interação de moléculas, certo? Por quê? Você precisa de uma célula que consiga se reproduzir, uma célula que consiga se autossustentar. E isso não foi criado. Gente, não foi criado nenhuma célula, tá? É difícil até criar algum tipo de material genético que seja envolvida por uma membrana? Não, isso não foi formado. Então, a origem da vida ainda permanece uma grande lacuna
e um grande mistério, né, de como isso teria acontecido, de acordo com padrões darwinistas, claro, nós que temos a cosmovisão cristã, a gente sabe, né, como que a vida surgiu. Outro grande desafio para a teoria darwinista, a epigenética. Epigenética significa em cima dos genes, ou seja, existem moléculas que são adicionadas em cima dos genes que acabam alterando a forma como esses genes se expressam, ou seja, o que as pesquisas têm mostrado é que, na verdade, o que tem sido mais significante não é, de fato, aquelas mutações aleatórias defendidas pelo neodarwinismo, mas sim as mudanças na expressão dos genes. Em algumas situações, como por exemplo nos tentilhões em Galápagos, elas têm se mostrado com uma relação muito mais forte, uma associação significativa, né? Ou seja, tem mais chance de estar ligada a, por exemplo, a modificação dos bicos, né? Do que mutação do DNA, ou seja, a alteração da sequência do código genético. Então, esses 3 pontos, nós temos as formas transicionais, a origem da vida e a epigenética, são grandes desafios à teoria da evolução proposta por Darwin. Óbvio, foi modificada ali nas primeiras décadas do século XX, mas ainda assim precisa responder muitos questionamentos que estão sendo apresentados. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.